Martha Carrier, A Rainha das Bruxas e o Terror de Salem, True Crime de 1692. Introdução: O Vaso de Ira em Salem. No nosso último vídeo, abrimos as páginas do Maleus Maleficarum, o manual da tortura que ensinou a Europa a temer a mulher. Mas o terror não parou no Atlântico. Em 1692, na pequena e fervorosa colônia de Salem, na América, esse medo encontrou sua vítima perfeita. Ela era uma mulher de língua afiada, que desafiava a autoridade e era detestada pelos vizinhos. Seu nome era Martha Carrier. Martha Carrier não se encaixava no perfil de bruxa luxuriosa dos livros, mas encarnava o novo demônio puritano, a mulher insubordinada. Para o reverendo Cotton Mather, Martha não era apenas uma bruxa. Ela era a rainha das bruxas, a líder secreta do exército de Satanás em Salem. Hoje vamos desvendar o caso de true crime mais famoso da América colonial. Veremos como uma série de desgraças familiares, brigas por terras e o fanatismo religioso se uniram para condenar uma mulher inocente à forca. Este é o julgamento que provou que na América puritana a má vizinhança era a prova do pacto com o diabo e que a evidência espectral, o terror invisível, era suficiente para matar. O início da desgraça. A mulher que ninguém gostava. Para entender a condenação de Martha Carrier, é preciso entender a reputação que a precedeu. Em Salem, ser diferente era um convite à tragédia. O passado rebelde, Martha, nascida Allen, casou-se com Thomas Carrier e em 1664 eles se mudaram de Billerica para Andover. O casal já carregava um histórico de problemas. Martha era conhecida por seu temperamento forte, por desafiar publicamente seus vizinhos e por ser briguenta e irascível. Em uma sociedade puritana baseada na obediência e no silêncio feminino, essa era uma falha fatal. A tragédia da varíola. O azar do casal Carrier parecia ser demoníaco. Em 1690, houve um surto de varíola em Andover. Martha e Thomas adoeceram e seus filhos contraíram a doença. O surto dizimou a família, mas eles sobreviveram. No entanto, os vizinhos murmuravam. O desastre da varíola não era apenas doença, era maldição. O que era visto como má sorte na Europa, em Salem, era visto como punição divina, ou pior, trabalho de bruxaria. Disputas por terra. Como em muitos casos de Salem, a briga por terra e propriedade foi um fator crucial. Os Carriers estavam envolvidos em longas e amargas disputas com a família vizinha, os Chandler. A acusação de bruxaria era o método perfeito para se livrar de um inimigo jurídico indesejado. Se a lei humana não pudesse resolver a disputa, a lei divina o faria. A histeria se espalha, a chegada do terror espectral. O ano de 1692 viu a explosão da histeria em Salem, iniciada pelas Meninas Aflitas. Em maio daquele ano, a febre de acusações chegou a Andover e Martha Carrier foi presa. O poder das Meninas Aflitas. As jovens acusadoras de Salem, como Ann Putnam Jr. e Mary Walcott, eram as protagonistas do julgamento. Elas alegavam que o espírito, o espectro da bruxa as atacava, as mordia e as sufocava. Para o tribunal, essa evidência espectral era a prova direta de que o acusado havia feito um pacto com o diabo. A prova do tormento. Durante o exame de Martha Carrier, o terror se tornou físico. As meninas caíam no chão, contorciam-se, gritavam que os dentes de Martha as estavam mordendo. O juiz era instruído pelo Maleus a levar a sério cada contorção. Quando Martha, em fúria, movia as mãos para argumentar sua inocência, as meninas imitavam o movimento, como se ela as estivesse controlando magicamente. A resposta de Martha. Martha Carrier não era uma mulher submissa. Ela reagiu com fúria e desprezo, o que só convenceu os juízes de sua culpa. Em um famoso momento, ela perguntou aos juízes quem os estava atormentando para fazê-los prendê-la, sugerindo que eles também estavam sob o controle demoníaco. Sua audácia foi interpretada como a arrogância do diabo. O envolvimento dos filhos. O lado mais cruel do caso foi a prisão e o testemunho de seus próprios filhos. Richard,
Andrew, Sarah, de 7 anos, e Thomas, A Tortura da Família, Confissões em Cadeia. O Maleus Maleficarum ensinou a Inquisição a usar a tortura para forçar confissões em cadeia. Em Salem, isso não foi diferente, e o alvo mais vulnerável foi a família Carrier. A pressão em Sarah Carrier, a filha mais nova, Sarah Carrier, de apenas 7 anos, foi brutalmente coagida. Ela foi interrogada, ameaçada e forçada a confessar que sua mãe a havia transformado em bruxa. A menina confessou que sua mãe a forçou a assinar o livro do diabo, dizendo que ela tinha uma serpente que sugava seu sangue. Os filhos mais velhos também confessaram que a mãe os havia transformado em bruxos. As confissões eram padronizadas, espelhando a doutrina do pacto com o diabo. Eles diziam que a mãe lhes havia prometido dinheiro e poder em troca da alma, e que ela era a líder de um sabate secreto. A prova fabricada, Cotton Mather e os juízes viram as confissões das crianças como a prova irrefutável de que Marta era a rainha das bruxas. O Maleus ensinava que a bruxa seria a líder de uma conspiração. As confissões forçadas dos filhos indicando a liderança de Marta confirmavam o modelo de terror demonológico europeu. O julgamento e o veredito. O julgamento de Martha Carrier, ocorrido em agosto de 1692, foi uma farsa baseada em provas que o Maleus havia tornado aceitáveis. O caso de Thomas Chandler, o vizinho desafeto Thomas Chandler, testemunhou que Martha havia lhe ameaçado após uma disputa de terras. Quando Chandler caiu doente, ele alegou que Martha o havia amaldiçoado. Para o tribunal, o mal-olhado era uma prova sólida de bruxaria. Onde antes havia disputa de terras, agora havia interferência demoníaca. O testemunho de Benjamin Abbott, outro vizinho, Benjamin Abbott, testemunhou que após brigar com Martha, ele sentiu dores e paralisia. O tribunal considerou isso a prova de que Martha o havia espectralmente atormentado. A doença era a prova do ataque. A doutrina de Cotton Mather, o reverendo Cotton Mather, que acompanhava de perto os julgamentos, viu em Martha Carrier o modelo de bruxa a ser destruído. Ele escreveu que Martha era uma mulher do tipo mais selvagem e mais furiosa, que Satanás prometeu fazer sua rainha. Para Mather, sua execução era a prova de que Deus estava triunfando sobre as forças demoníacas que infestavam a Nova Inglaterra. O veredito. Em 19 de agosto de 1692, Martha Carrier foi enforcada. Ela manteve sua inocência até o fim, gritando de que estava sendo injustamente acusada, mas seus protestos foram ignorados como mais uma prova de sua aliança com o diabo. Ela foi executada junto a 4 homens e uma mulher. Conclusão. O legado de Martha Carrier. O caso de Martha Carrier é o epitáfio do terror em Salem. Ele mostra como a ideologia do martelo das bruxas, a presunção de culpa, o foco na mulher difícil e o uso da tortura para forçar a confissão em cadeia foi transferida de forma intacta para o novo mundo. Martha Carrier foi mais do que uma vítima. Ela foi a personificação do inimigo social que a Inquisição ensinou a destruir. Sua história nos lembra que a histeria da caça às bruxas não era sobre magia, mas sobre controle social, misoginia e a eliminação de vizinhos indesejados. O terror de Salem logo se esgotou, e as confissões forçadas dos filhos de Martha Carrier foram, em parte, o que começou a virar a maré contra o uso da evidência espectral. Mas para Martha, era tarde demais. Você viu como o medo europeu se tornou a tragédia americana. Se você desvendou este mistério, deixe seu like e se inscreva no Obscura Informação. Comente abaixo. Você acha que sem a misoginia do Maleus Maleficarum, o caso de Martha Carrier teria chegado à condenação?